Falando de gráfico, o que a gente tem que entender? Primeiro, para que serve o gráfico? Tá? Então, o gráfico ele é uma representação visual de alguma informação. O gráfico ele serve para resumir determinada coisa, determinada situação, determinado dado. Imagine só, você tem uma planilha, centenas, milhares de linhas. É muito difícil você fazer uma análise daquelas centenas ou milhares de linhas. Porque eu não vou olhar linha por linha e eu não vou conseguir extrair uma informação tão eficaz ali. Quando a gente fala de uma base de dados, a gente está falando de muitas informações que você só vai recorrer, na verdade, se você identificar algum erro. A base de dados original ela só vai ser recorrida se você identificar algum erro de análise. Então, como que a gente faz a análise de fato? Por meio de gráficos, por meio de um resumo de informação. E daí, quando a gente precisa, a gente vai no que a gente chama de microdados. Tá? Obviamente que o gráfico ele pode ser feito com pequenos valores, que é o que a gente vai estar realizando aqui hoje. Mas eu posso estar trabalhando com uma base imensa que a gente vai resumir apenas com gráfico. O que é importante dentro de um gráfico? Ele tem que ser intuitivo e informativo. Tá? Então, o gráfico ele precisa passar a mensagem. Quando a gente está criando uma planilha, a gente não está criando aquela planilha para nós mexermos, para nós apenas trabalharmos. Geralmente, nós criamos uma planilha para que outra pessoa veja. Tá? E, quando a gente trata de gráfico, a gente também pode expandir para algo chamado de dashboard, né? Que é justamente um painel interativo com as análises que a gente está estudando e trabalhando. Então, ele precisa ser bem intuitivo, ele precisa ser bem direto no tipo de análise que ele faz. Beleza, esse é um ponto muito importante para a gente. Mas, como que eu faço, então, para definir qual o melhor gráfico para a gente fazer uso? Depois eu vou até mandar lá para a gente no grupo um resuminho de quais os melhores gráficos para o tipo de análise que a gente quer. Mas aqui a gente vai estar vendo isso também. Então, eu vou só selecionar minha base de dados, vou clicar aqui em inserir gráficos recomendados. Quando eu clico em gráfico recomendado, ele vai me recomendar alguns gráficos. Tá? Aqui, ó, com base nessa minha base de dados, o Excel me recomendou esses estilos de gráfico. Tá? Então, eu tenho esses estilos de gráficos que eu posso estar trabalhando, porque o Excel falou que talvez seja melhor para o meu estudo, para passar a mensagem, para passar a minha informação. Ok, você pode concordar ou não. Vamos vir aqui em todos os gráficos. Porque aqui agora, o nosso objetivo é observar e entender para que serve cada tipo de gráfico. Isso é importante justamente por conta do que eu falei. Tá? Quando a gente cria uma informação, quando a gente cria uma planilha, quando a gente cria uma análise, geralmente nós estamos fazendo isso para que outra pessoa possa estar lendo, estudando e analisando também. Ou até para que outra pessoa apenas saiba o que está acontecendo. Então, o gráfico ele precisa ser muito bem explicativo, ele precisa ser autoexplicativo. Um gráfico ideal é aquele gráfico que você bate o olho e já sabe o que ele está falando e o que ele quer passar para você. Ele não tem que ser difícil de ler. Né? Então, isso é até uma dica. Se você fez um gráfico e está difícil de ler, refaça. Porque ele não está cumprindo o seu objetivo, né? Que é passar uma mensagem de uma forma clara, direta e objetiva. Dentro do ambiente também, o que pode acontecer? Você pode estar criando um relatório, seja para a academia, para o trabalho, para onde for, com um objetivo e um foco. Você quer passar uma mensagem, você quer passar uma informação. Só que você, fazendo um gráfico errado, escolhendo o tipo de dado errado, você acabou deturpando aquela informação, aquele conteúdo. E quem leu aquele gráfico entendeu uma coisa que você não queria passar. Então, o gráfico ele também tem essa função essencial de te auxiliar a passar a sua informação. Bom, de tudo isso, né, essa introdução da importância do gráfico e da importância da escolha certa do tipo de gráfico, a gente vai entender para que serve cada um desses tipos. Tá? Então, começando com o gráfico mais básico, talvez aquele primeiro gráfico que a gente aprende na escola, que é o gráfico de coluna. O gráfico de coluna ele vai ter esse formato de coluna na vertical. Para que ele serve? Para análise comparativa.
Então, o gráfico de coluna ele tem o foco comparativo. Por que foco comparativo? Repare bem. Qual o ano que teve maior venda? 2019. Por que que eu sei? Porque batendo o olho você consegue identificar que foi 2019. Olha lá. É a coluna mais alta. E qual teve a pior venda? 2023. Então você consegue identificar, batendo o olho, o que está acontecendo na empresa. O que você identifica aqui também? Teve uma queda em 2020 e 2021, aumentou em 22 e depois caiu bastante em 23. Então você consegue comparar os anos e fazer essa análise. Pode acontecer de uma barra ficar muito próxima da outra e você não saber qual está maior ou menor. Isso acontece. Mas você sabe que elas estão próximas. Quando se trata de um gráfico, de uma análise, não necessariamente você quer o valor exato. Você quer ter uma noção geral do que está acontecendo. Então, o gráfico de coluna, ele serve justamente para fazer essa comparação. Você pode ter um gráfico assim, monocromático, onde você vai estar trabalhando apenas com uma cor só, ou você pode ter um gráfico com várias cores. O que eu te recomendo? Se você tem uma única variável de observação, então, por exemplo, nesse caso aqui a variável é vendas, você vai trabalhar com uma única cor. Você pode criar um gráfico com várias variáveis. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pôr quantidade. Vou pôr alguns valores aqui. E se eu pego as 3 colunas, ele vai me criar um gráfico. Ele não, na verdade, ele não identificou como outras variáveis, né? Deixa eu fazer isso aqui. Ele não identificou como outras variáveis, não. Mas no caso, na verdade, ele identificou como outras variáveis, só que eu preciso... Só que o espectro dele está muito mais baixo, né? Olha lá. Então aqui agora eu estou com duas variáveis, a variável venda e a variável quantidade. Aí é fundamental que eu tenha duas cores, né? Mas você vê, nem tem a opção monocromática mais, né? Agora aqui eu só tenho a opção de duas cores. Aqui, o que muda é, na primeira opção eu tenho que a minha variável muda de cor, e na segunda opção eu tenho que o meu ano muda de cor, daí ele separa em duas áreas o meu gráfico. O que eu prefiro? Depende muito do seu objetivo. Se o objetivo seu é analisar as variáveis em si, talvez esse gráfico que está aparecendo na tela seja melhor, porque você estava analisando elas separadamente. Agora, se o objetivo é analisar o ano e a sua evolução, talvez esse gráfico seja melhor. Então, tudo vai depender do ponto de vista. Regra geral, o que está no eixo X de um gráfico de coluna é a variável que você está estudando mais importante, ok? Vou pegar aqui só vendas, porque daí a gente já consegue também estar trabalhando melhor. Linha. Para que serve o gráfico de linha? O gráfico de linha, basicamente, a função dele é uma função temporal. É uma função de evolução, análise temporal mesmo, de fato. Por quê? Porque ele me dá a impressão, a intuição, né? Ele me dá a visão de uma continuidade, de uma progressão. Você olha um gráfico de linha, você está acompanhando o andamento dele. Então, você está vendo quanto ele está crescendo, quanto que ele está reduzindo. Então, o gráfico de linha ele tem essa ideia de uma análise temporal. Tá? Você quer ver a evolução daquele seu gráfico, daquele seu dado, daquela sua variável. O que é o eixo X do seu gráfico de linha? É sempre o ano, o tempo, o mês, o dia, mas é sempre o tempo, porque o linha ele está fazendo uma análise temporal. Eu posso criar um gráfico de linha que não seja temporal? Pode, mas não vai ter um sentido de uso, justamente porque o gráfico de linha ele tem uma progressão. Parece que você vai acompanhando a evolução dele. Então, geralmente, o gráfico de linha ele é muito utilizado em termos de análise temporal. Ele pode também ter duas variáveis, né? Mostrando aqui como é que ficaria com duas variáveis. Aqui ele até já mostrou, né?
duas variáveis, então a gente consegue traçar parâmetros, né? Qual que é o bacana de duas variáveis? Repare só em 2022 o que aconteceu. Venda subiu e quantidade que desceu. Então, aqui você já pode ver uma desproporção, talvez, nessas variáveis. Então, quando você trabalha com duas variáveis no gráfico de linha, você pode ver uma relação mais efetiva, coisa que você, por exemplo, não observa aqui. Você não consegue traçar uma relação tão diretamente no gráfico de coluna quanto no gráfico de pizza. Muito utilizado em uma análise temporal estatística, tá? Ou numa análise evolutiva mesmo, mas quando você vê essa correlação, a análise estatística é bem importante. No gráfico de pizza, a gente utiliza geralmente apenas uma variável, tá? Porque a minha interpretação do gráfico fica mais fácil. Qual é o fundamento do gráfico de pizza? Proporção. Batendo o olho aqui, qual pedacinho dessa pizza, qual fatia tem maior tamanho? O cinza. O que é o cinza? 2019. Então, 2019 tem a maior representação. E qual que tem a menor? Azul escuro, que é 2023. E daí, repare só, no gráfico de pizza, o amarelo e o azul claro, é difícil ver a diferença, 2020 e 2021. Só que eu sei que eles são parecidos, são iguais. São parecidos, estão próximos, melhor dizendo. Aqui, ó, 20 e 21. No gráfico de coluna, a diferença é maior. É mais claro para ver. Então, qual gráfico desses dois eu vou estar utilizando? Depende do que a gente está vendo. Tá? Nesse meu caso, eu estou falando de vendas. Faz sentido eu falar em proporção? Ao meu ver, não. Porque eu estou falando em proporção. Então, vamos supor, qual caso que em proporção é legal? Gastos de uma empresa, por exemplo. Então, minha empresa ela tem uma receita de X, vamos supor, R$1.000. Dos R$1.000, 30% vai para despesa com pessoal, 20% para manutenção do prédio, 10% para produto de limpeza. Então, você está falando em percentual quando você está falando do gráfico de pizza, porque você está falando de uma proporção, certo? Proporcionalmente, eu tenho essa divisão. É isso que o gráfico de pizza me fala. Literalmente, quando você pega um gráfico de pizza, o desenho inteiro é 100% e cada fatia representa um percentual diferente. A partir de agora, esses três gráficos são os gráficos base. Tá? A base de todos os outros gráficos são esses três gráficos aqui. Então, coluna, categórico, comparativo. Linha, análise temporal. Pizza, análise proporcional. Certo? Os demais são derivados, e a gente vai ver isso diretamente. Por exemplo, o gráfico de barra. Olha a diferença no gráfico de barra. Qual que é a diferença de um gráfico de barra para um gráfico de coluna? A orientação. O gráfico de coluna é vertical, o gráfico de barra é horizontal. Mas por que eu usaria um e não usaria outro? Depende da imagem que você quer passar. E daí até é uma ideia um pouco de marketing, um pouco psicólogo até. Quando você olha um gráfico de barra, ele é horizontal. Dá a intenção, dá a entender progressividade, evolução, andamento. Por quê? Porque geralmente a gente está fazendo um andamento, um acompanhamento. Então, é uma ideia de evolução quando a gente usa o gráfico de barra. É uma ideia diferente, porque visualmente eles são bem diferentes, apesar de ele passar uma ideia diferente, né? Um outro tipo de análise. Mas visualmente eles são bem similares, né? Então, mas o gráfico de barra ele me dá essa ideia de continuidade, né? De evolução. Mas ele também é de análise categórica comparativa. Área. O gráfico de área nada mais é do que um gráfico de linha, só que agora ele tem uma área, ele é pintado, né? Então, o que ele demonstra aqui para mim? A dimensão do meu dado, o tamanho do meu dado, a expressividade do meu dado. Ele também pode trabalhar com duas variáveis. Mas repare só, obviamente que aqui nessa minha variável é bem nítido que o azul é maior. Mas quando eu vejo aqui no gráfico de área, eu vejo que eu tenho uma quantidade pintada em azul maior. Então, eu estou deixando bem claro que o meu maior valor é de vendas e não de quantidade. Né? Então, o gráfico de
área, ele tem essa ideia de marcar bem definitivo o que está acontecendo. Gráfico de dispersão. Então, o que seria esse gráfico de dispersão? O gráfico de dispersão, ele são pontos que a gente traça, né? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, o gráfico de linha, eu vejo os pontos de cada ano. Ao invés do gráfico de linha ligar esses pontos, o gráfico de dispersão, ele apenas coloca o ponto. Mas qual que é a utilidade disso? Eu tenho até aqui outros formatos, por exemplo, né? De bolhas e tudo mais. Né? Mas por que eu usaria isso? Isso aqui é um uso quase que puramente estatístico. Na área da estatística, a gente usa muito isso. Por quê? Porque na área da estatística, eu não tenho pontos bonitinhos assim. Eu vou ter pontos variados e eu vou ver a concentração dos meus pontos em determinado local. Ali está o meu foco de estudo. Então, na estatística, a gente vê bastante isso. Além de eu precisar saber onde está a aglomeração dos meus pontos, o ponto fora, o ponto diferente também é importante, porque eu vou chamar de outlier. Daí eu posso excluir do meu relatório. Então, isso aqui é muito utilizado na área estatística. O gráfico de mapa, a gente pode estar utilizando depois outro dia também. Nesse caso aqui, não tem nenhuma informação no gráfico, justamente porque eu não tenho nenhuma informação geográfica. Então, por exemplo, o que eu posso fazer aqui? Pegar os estados do Brasil e trazer valores para cada um desses estados, valores de venda, por exemplo. Então, nesse meu mapa, os estados com maior tom, com um tom mais forte, mais escuro, teriam um valor maior. Os estados com tom mais fraco teriam um valor menor de venda, nesse caso. Gráfico de ações, ele é utilizado para mercado de ação. Gráfico de superfície, que nada mais é de que um gráfico de área, só que 3D. A análise desse tipo de gráfico é muito mais dificultada. Eu preciso de uma base de dados bem específica para que fique mais interessante. Onde que isso aqui é muito utilizado? Um pouco ali também na probabilidade e um pouco ali na área de cálculo 3, por exemplo. Isso aqui a gente vai ver bastante. Mas, ou seja, no mundo mais prático é muito pouco utilizado, né? Por conta da dificuldade de análise. Mas você consegue acompanhar o comportamento do meu dado, né? O radar, ele é bem interessante se a gente parar para pensar, porém ele também é um pouco difícil de se analisar. Tem muitos testes psicológicos que utilizam esse tipo de gráfico para te falar da proximidade com determinadas características psicossociais, né? Esse gráfico aqui, o que indica? Quanto mais próximo da borda, maior é o meu valor. Então, repare 2019. O gráfico, a linha, está bem próxima da minha borda. Ao contrário de 2023, que está bem distante da minha borda, né? Mas também é um tipo de gráfico que eu não usaria em um contexto mais acadêmico profissional. Mapa de árvore nada mais é do que o gráfico de pizza, só que quadrado, né? Então, de novo, ele vem para mostrar a proporção. Mas repare só como que é mais difícil eu ver a dimensão de 2019 e 2017. Eu sei que ele é maior, mas é mais difícil identificar o quão maior ele é. E 2018 e 22? Difícil também eu identificar e assimilar essa diferença. Para mim, na verdade, olhando aqui, não tem nenhuma diferença, né? E quando você pega outros tipos de gráfico, 18 e 22, a diferença ela é um pouco maior. 18 parece ser maior que 22, que é o laranja e o verde. E se eu pego, por exemplo, o gráfico de coluna, eu consigo ver também claramente por conta dessas linhas guias, né? Então, tudo vai depender do tipo de análise, da forma de dado e tudo mais. O gráfico de explosão solar é o gráfico de pizza, porém é o gráfico de pizza com um buraco no meio, né? Que ponto, quando que a gente utiliza isso? Dado a sua necessidade, o que você quer de fazer de análise, a sua parte visual mesmo. Esses três gráficos são iguais e me traz a mesma informação. Tudo que vai mudar é o design de apresentação. Histograma. Esse daqui é bem interessante, tá? Aqui ele deu algum erro na hora de projetar. Deixa eu ver se talvez eu pegando um apenas ele já faça melhor.
Não, ele ainda deu um erro aqui. Mas qual que é a ideia do histograma? A ideia do histograma é fazer uma análise comparativa do gráfico de coluna, porém em um sentido temporal. Então, o que acontece? Quando acaba um dia, começa outro, concorda? Então, quando acaba uma coluna, imediatamente já começa outra. Então, as colunas vêm grudadas. Quando que a gente viu muito histograma? Na pandemia. Nos jornais, a gente via muito histograma, justamente porque um dia acabava, começava outro, então já tinha outra quantidade de casos novos, outra quantidade de mortos e tudo mais. Então, a gente ficou muito próximo do histograma nas apresentações dos jornais, por exemplo. Caixa estrela, então aqui também é um pouco da ideia do gráfico de dispersão, bem utilizado na parte estatística. Cascata é pouco utilizado, mas ele tem essa análise de progressão. Ele mostra também um pouco da análise percentual, mas em que sentido? É contínuo. Então, em 2017, 1,5 milhão. 2018, 1,3 milhão. Porém, ele não parte do zero, ele parte do 1,5 milhão de 2017. Então, ele vai fazendo uma análise progressiva desses meus dados. O gráfico de funil, ele vem em forma de funil, a ideia dele, para mostrar como que vai oscilando os meus dados. Né? Então, como que ele faz esse desenho, esse formato. Quanto maior a minha barra, maior o meu valor. Gráfico de combinação é quando eu combino mais de um tipo de gráfico. Tá? Por exemplo, de novo, um gráfico de combinação que a gente viu muito foi o gráfico da Covid. No Jornal Nacional, por exemplo, onde a gente via bastante uma combinação entre o histograma e o gráfico de linha. Então, esse gráfico aqui que a gente viu bastante é um gráfico de combinação. Por quê? Quando acaba uma coluna, já começa outra, então isso é um histograma, porque acaba um dia e começa outro. E o gráfico de linha da minha análise temporal. O que era muito realizado? O gráfico de coluna para um acompanhamento diário e o gráfico de linha para um acompanhamento da média móvel. Né? Então, eu tenho duas análises no mesmo gráfico, certo? O que eu tenho que prestar muita atenção? Na utilidade desse gráfico. Por que esse daqui é um gráfico bom e não fica confusa a sua análise? Porque, apesar de eu ter duas análises no mesmo gráfico, o tema e o conteúdo dessa análise é a mesma. Nesse caso, mortes por Covid-19 no Brasil. Então, o tema é o mesmo. Eu só estou fazendo duas análises com o mesmo tema. Eu poupo tempo, poupo espaço, à medida que eu uso apenas um gráfico para fazer duas análises. Porque eu poderia fazer dois gráficos, por exemplo. Mas em um único gráfico eu já consigo passar a minha ideia. Então, eu uso um único gráfico. Bom, essa parte é um pouco mais conceitual, né? Acho que deu para perceber. Mas justamente é uma parte importantíssima. Porque a escolha correta dos gráficos vai identificar e justificar todo o resto. Porque se eu tenho uma escolha errada do meu gráfico, isso dificulta bastante em termos de análise mesmo. Né? Então, quando eu faço uma escolha correta, eu bato meu olho e já sei o que está acontecendo. Então, beleza. Agora, a gente vai fazer um gráfico e fazer as suas edições. Quais gráficos que eu vou estar trabalhando aqui com você? Os três principais. Coluna, linha e pizza. E você vai ver que o primeiro que eu vou utilizar vai ser o de coluna. Quando a gente pega como que faz a análise de coluna, todos os outros dois seguem a mesma ideia, a mesma lógica. Tá? Muda ferramentas específicas que a gente vai ter para cada tipo de gráfico. Mas então, hoje, a gente vai ver os principais aqui. Eu vou só aumentar esses valores aqui para a gente ter uma análise um pouquinho melhor, né, de duas colunas. Ok. Então, vamos lá. Vou fazer isso. Opa. Ajustar aqui a minha formatação.
Ok. Ajustei a formatação. Só para a gente ficar um pouco melhor, né? Então, seleciono os meus valores, ano, venda e quantidade. Venho na guia inserir. Aqui eu tenho um atalho, se eu quiser, para colunas. Ou senão eu clico aqui em gráficos recomendados. Gráfico de coluna. Ok. Então, já tenho o meu gráfico de coluna feito. Obviamente que assim já está feito, né? Eu não tenho muito mais ali. Se eu não quiser, eu posso finalizar assim. Mas não é ideal que a gente finalize assim, porque quanto mais a gente trabalha com os dados, melhor vai ficando, né? Então, o título do gráfico você pode colocar. Então, por exemplo, análise ou evolução vendas ano. Evolução vendas ano. Ou você pode falar, não preciso disso, porque o meu Excel ele já tem esse tema, então vai ficar redundante eu colocar esse título. Então você pode selecionar o título e apagar. Qual que é a ideia de um gráfico? Deixar ele o mais fluido possível, o mais limpo possível. Tá? Quanto menos informação tiver, mais fácil vai ser, né, de fazer a interpretação do meu gráfico. Então, primeira coisa, a gente tem aqui, ó, ferramentas de gráfico, eu tenho a guia design e a guia formatar. Na guia formatar, eu posso fazer a formatação de cores. Então, por exemplo, eu não quero azul, pelo menos não esse azul. Então, eu vou clicar. Repare que quando eu clico em uma coluna, todas já são selecionadas. Venho em preenchimento de forma e clico na cor que eu quero. Tá, mas além do preenchimento, eu vou querer um contorno também. Então, você pode pôr um contorno. Vou pôr um contorno mais claro e aumentar a espessura desse contorno. Então, repare como que vai se desenhando. Uma coisa, aqui eu exagerei no tamanho do contorno, né? Uma coisa que muito é feito é, por exemplo, colocarem um contorno escuro, fino, né? Mais fino assim, e preenchimento de forma deixar sem. Que daí olha como é que fica. Isso aqui é muito utilizado em algumas empresas, tá? Eu vou deixar assim só a título de comparação e exemplo, tá? Mas você pode colocar o contorno, o preenchimento tranquilamente, sem problema nenhum. Clico aqui agora na coluna quantidade e vou fazer a mesma coisa. Vou colocar apenas o contorno, vou colocar um contorno mais escuro, deixar sem preenchimento e colocar a mesma espessura de contorno. Então, um contorno. Não, mas assim, eu não gostei, acho que não passa a ideia que eu quero. Então, eu vou lá e coloco a cor que você quer. Por exemplo, e a cor que você quiser ali, para fazer um contorno interessante. Tudo vai depender do que você quer fazer, tá? Além disso, eu posso clicar aqui no meu gráfico. Quando eu cliquei no meu gráfico, eu selecionei todo ele. Então, se eu altero aqui o preenchimento, eu estou alterando todo o meu gráfico. Ó. Toda a cor do preenchimento do meu gráfico. Né? Eu vou deixar sem preenchimento. Vou deixar na cor branca mesmo. Que eu acho mais fácil, eu acho mais bonito mesmo. Ok. Além disso, eu tenho todas as formatações básicas, por exemplo, de estilo de texto. Se eu clico aqui na minha legenda, eu posso estilizar meu texto. Então, mudar a cor, colocar um estilo diferente e tudo mais. Ou eu posso fazer aqui na página inicial aquelas formatações de fonte normais que eu tenho. Né? Então, aqui em formatar é essa parte de design. Mas onde que está o fundamental do meu gráfico? Aqui em design do gráfico. Adicionar elemento ao gráfico. Então, vou deixar ele aqui do lado, aumentar um pouquinho. E venho aqui adicionar elemento de gráfico. Eu tenho todas essas funções aqui para estar projetando. A função eixo. Essa função eixo é eixo principal e horizontal. Horizontal e vertical, melhor dizendo. Que é o eixo x e y. Em alguns casos, eu sugiro até que tire o eixo y, porque não é uma informação que vai ser relevante, né? Em alguns casos. Nesse caso aqui, eu acho que o eixo y ele é bem relevante, tá? Porque eu estou trazendo a informação de valores. Mas eu vou retirar porque no futuro a gente vai ver uma outra função que talvez seja bem bacana. Como que eu tiro? Ele está selecionado, repare que ele tem esse quadro cinza. Eu clico e eu tiro a seleção. O eixo horizontal, no caso, eu tenho que deixar, né? Porque ele está me trazendo a categoria ano.
O título do eixo. Então, eu posso colocar um título, por exemplo, vertical. Título do eixo. Eu dou 2 cliques, faço a alteração, então, valor de venda, por exemplo. Então, eu estou falando que na horizontal, a altura da minha coluna, ela indica o valor de venda. Voltando aqui, título do gráfico, que foi o que eu tirei, mas eu posso deixar ele acima do gráfico ou sobreposto, se eu quiser. Vou deixar sem nada. E aqui, ó, rótulo de dados. Aqui é uma função que se eu tiro o eixo Y, é bacana eu pôr o rótulo de dados. Por quê? Porque o rótulo de dados ele vai me trazer o valor exato. Então, ó, eu vou colocar esse aqui, ó, extremidade externa lá. Ele me traz o valor exato de cada coluna. Então, eu consigo ver o valor exato das minhas colunas. Extremidade externa, né? No caso, eu posso pôr na base, posso pôr na extremidade interna, no centro ou em texto explicativo. Certo? Como nesse caso, geralmente eu gosto de estar trabalhando com essa extremidade externa, tá? Só que como nesse caso eu estou falando de valores muito grandes, o rótulo de dados ele fica confuso, porque é muito número, acaba poluindo a minha informação. Né? Eu tenho muita informação aqui que talvez seja desnecessária. Então, como são valores altos, o que eu gosto de fazer? Eu não coloco rótulo de dados e deixo o eixo vertical. Tá? Mas, no geral, se são valores mais baixos, se são informações mais simples, eu deixo o rótulo de dados e tiro o eixo Y. Porque eu acho que o eixo Y ele polui bastante o meu gráfico. Tá? Eu posso colocar uma tabela de dados que eu não vejo tanta necessidade, mas você pode colocar aqui, por exemplo. Então, ele vai estar me trazendo, em 2017, a venda foi 1.580 e a quantidade foi 500 mil. Então, você vê aqui o valor absoluto. Por exemplo, eu vou deixar nesse caso aqui a título de exemplo mesmo. Mas você consegue ver o valor detalhado para cada categoria, para cada ano nesse caso, que é a tabela de dados. Barra de erros, conceito estatístico. Então, eu posso colocar o erro padrão. Então, ele já calcula automaticamente o meu erro padrão. Eu posso pôr um percentual de erro, no caso aqui 5%, ou eu posso pôr um desvio padrão. Não faz tanto sentido para essa base de dados usar esses fatores estatísticos. Mas dependendo da base de dados, a gente usa bastante. Onde que a gente vê muito isso? Em pesquisa eleitoral. Tal candidato tem 34% de intenção de voto com uma margem de erro de 2% para mais, 2% para menos. É exatamente esse tipo de informação que a gente vai colocar aqui. Não vou me aprofundar, mas se for interessante e importante, pode me chamar que a gente revisa essa parte aqui até para fazer essa alteração dos parâmetros. Né? Linha de grade, tenho no caso linhas horizontais, que são esses traços ao fundo. Vou tirar aqui só para a gente ver, são esses traços ao fundo. O que é importante dessas linhas de grade? O tipo de análise que eu faço. Aqui nesse gráfico, o que é mais importante? Eu focar minha análise em número, no ano, ou eu focar no valor de venda? O valor de venda ele é mais importante nesse caso, porque é o foco do meu gráfico. Então, por exemplo, 2019, eu não sei o valor exato, mas eu sei que é acima de 1.600.000 e abaixo de 1.800.000. Então, eu tenho um parâmetro, eu tenho uma dimensão do meu valor. Né? Aqui, a mesma lógica para bordas. Qual é o tipo de leitura que eu tenho que fazer no meu gráfico? Porque, por exemplo, eu posso tirar o eixo horizontal e colocar o vertical. Se a minha análise fosse vertical, isso aqui seria fundamental, isso aqui seria interessante para a gente fazer. Mas minha análise é majoritariamente vertical nesse meu caso, porque eu preciso do meu eixo Y. Eu posso colocar os dois, as duas linhas de grade. Eu não costumo colocar porque eu acho que acaba poluindo, né? Mas vamos deixar. Posso pôr secundários aqui também. Então, secundária aparecem outras linhas ali intermediárias. Para eu fazer uma comparação, talvez também seja interessante que eu deixe. Mas, novamente, eu não gosto de colocar não, porque acaba poluindo muito o meu gráfico, né? Mas, em alguns casos, é importante. E a legenda? A legenda é a posição da legenda. Eu posso tirar a legenda, posso deixá-la à direita, superior, esquerda ou inferior. Aí é que tá, nesse caso, o que você faria?
Como eu já tenho a tabela de dados que eu deixei aqui, a informação ela já vem com legenda. Então, eu não preciso colocar legenda 2 vezes. Porque eu estou replicando 2 informações e é desnecessário eu ter 2 informações repetidas. E, por fim, linha de tendência. Essa linha de tendência ela vai me trazer literalmente a tendência. Então, a linear. Por exemplo, quando eu clico ali, como eu tenho 2 variáveis, a variável venda e a quantidade, ele me pergunta qual dessas variáveis que eu quero estar fazendo a linha de tendência. Vou pegar a variável de vendas. Ok. Ele traça essa linha tracejada. Então, pela vendas, a minha tendência é de queda. Eu consigo colocar outra linha? Olha lá. Em quantidade, a minha linha de tendência ela é de subida. Então, repare, a minha quantidade tende a subir, a minha venda tende a cair. Né? Obviamente que são valores fictícios, né? Por isso que fica talvez mais não real. Né? Eu vou deixar nenhum para a gente ver outros tipos de linha de tendência. A gente viu aqui a linear. Né? Deixa eu tirar a quantidade. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Para a gente trabalhar só com uma variável, porque eu acho que a gente vai conseguir analisar um pouco melhor. Olha lá. A linear ela está em queda. Só que eu posso fazer um cálculo de linha de tendência com base exponencial. Olha o que a base exponencial faz. Ela não deixa, obviamente, linear, ela vai pelo método exponencial. E daí ele já fica proporcional, então ele fica uma barriga. Então o que aconteceu? Eu consigo ver, identificar a velocidade da tendência de queda. Aqui não, aqui está tudo linear. Agora aqui eu consigo ver que essa região teve uma queda mais profunda, porque a minha linha de tendência ela caiu mais contundente. Nenhum. Além de linha de tendência, eu tenho, por exemplo, a média móvel, que é o que a gente viu na pandemia. A gente pode fazer essa caracterização da média móvel. Então, eu quero a média dos últimos 15 dias, que é o que a gente via na pandemia. Né? Isso a gente pode estar calculando. Por que não tem aqui em 2017? Porque não existe, ele não vai fazer média de um único valor, porque média de um único valor é o próprio valor. Né? Então, aqui ele já está calculando a média móvel. Nesse caso, média de apenas os valores anteriores. Então, por exemplo, aqui em 2021, ele faz a média dos anteriores e assim por diante. Tá? Para fazer aquela média móvel dos últimos 15 dias, a gente teria que configurar aqui. Se for interessante para você, a gente revisa a parte. Previsão linear, então aqui ele está me fazendo uma previsão. Então, beleza. Se eu continuar do jeito que eu estou, vai acontecer isso aqui, vai cair. A minha venda vai tender à queda. Então, ela vai cair cada vez mais. Se ela já está ruim em 2023, ela vai piorar em 2024. 24 aqui e 25 aqui ela piora ainda mais. Né? Então, uma linha de tendência já fazendo a previsão. Essa linha de tendência é bem interessante, se for importante, a gente revisa. Beleza, vou deixar sem. E esse ficou o nosso gráfico. Né? Eu faria alguns ajustes, talvez, mas para um tipo de informação a gente consegue bater o olho e identificar o que está acontecendo. Então, 2019 é o recorde de vendas, 23 é o pior. Depois a gente já sabe que 2017 também foi bom. 2018 foi bom também, em terceiro lugar, ó, porque eu sei, por conta dessa minha linha guia, que eu sei que 22 está abaixo de 18 e por aí vai. Beleza, vamos fazer então agora o olhar para o gráfico de linha. Então aqui na guia inserir, gráficos recomendados, gráfico de linha. Então ele coloca aqui um gráfico de linha. Vamos reparar que tem funções muito parecidas, como por exemplo aqui na guia formatar, é muito parecido o que eu tenho. Preenchimento, é o preenchimento do gráfico em si. E se eu seleciono a linha, eu não tenho essa opção de preenchimento. Por quê? Porque é apenas contorno. Eu estou falando apenas da linha. Né? Posso mudar o fundo e tudo mais, mas o foco vai estar aqui em adicionar elemento gráfico. Ele tem tudo o que o gráfico de coluna tem, com a adição dessa linha aqui, ó, dessa opção de linha e barras superiores. Então vamos lá, o que é essa opção de linha? Linha de projeção, então olha lá, ele me auxilia
a me guiar, né? Então ele me guia. Tá, eu sei que esse ponto é 17, esse ponto é 2019. Como eu estou trabalhando com poucos valores no eixo X, eu não preciso disso. Mas se eu estivesse trabalhando com muitos valores, talvez eu precisasse. Então é isso que serve essa linha guia, que ele chama aqui de linhas de projeção. E eu posso também colocar a linha de máximo e mínimo, que no caso aqui ele não foi adicionado, dado o meu estilo de gráfico. Eu tenho poucas informações. Essa linha de máximo e mínimo é quando eu tenho muita informação e daí eu faço uma projeção. Quando eu estou trabalhando com valores que oscilam, eu trabalho com máximo e mínimo. Tá? Aqui são valores estáticos, né? Então essa função de linha máxima e mínima é bem estatístico. Barras superiores também é uma função estatística. Aqui ele não vai conseguir ser inserido. Que ele vai criar ali uma barra superior. Então, o meu valor está oscilando. Como assim oscilando? Dentro da estatística, a gente vê um conceito que é margem de erro. Então, vamos supor, o meu dado, como uma pesquisa eleitoral, ela tem uma margem de confiança, né, melhor dizendo, de 95%. Então, ela tem uma margem de erro ali que eu posso acobertar. Né? Então, ó, eu estou falando que é 10, mas ele pode oscilar ali entre 13 e 8, por exemplo. Né? Então, a estatística me diz isso, e é justamente a função dessa barra superior e inferior. E, por fim, finalizando o nosso trio, né, principal do gráfico, eu tenho o meu gráfico de pizza, que também a gente vai identificar valores bem parecidos. Formatações parecidas, né? Eu posso formatar todo o meu gráfico, então isso aqui é uma coisa interessante dentro do gráfico de pizza. Quando eu clico, eu posso formatar todo mundo da mesma cor, o que não faz o menor sentido, porque o gráfico de pizza, majoritariamente, ele tem uma análise de cor. Então, eu posso falar assim, não, eu não gostei desse laranja aqui. Então, repare, se eu clico em tudo, seleciona tudo. Se eu clico novamente, eu seleciono apenas aquela fatia. Então, agora eu vou mudar a cor laranja. Eu quero a cor laranja seja verde escuro. Então, eu mudei aquela cor e ele já muda aqui na legenda. Beleza, então essa é uma particularidade do gráfico de pizza, mudar fatia por fatia. Eu posso mudar também nos demais, né? Então aqui eu poderia, por exemplo, mudar apenas uma coluna, clicando 2 vezes nela. Mas no gráfico de pizza, isso é essencial, não é opcional, né? E no design do gráfico, eu tenho apenas essas 3 opções. Então eu já mudo a minha opção. No gráfico de pizza, eu gosto muito de usar rótulo de dados, né? A depender do meu dado, a depender da informação que eu quero passar, obviamente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, fazendo um dado em percentual. Então, eu posso fazer tanto em percentual quanto em valores absolutos, né? Então, são essas as funções do meu gráfico de pizza. As demais funções são padrões, né? Como, por exemplo, aqui a legenda, onde eu posso oscilar onde vai ficar a legenda e tudo mais. Por isso que eu não estou focando, porque a gente já viu isso muito ali no gráfico de coluna. Alguma dúvida relacionada aos gráficos? Não, são bastante informação, mas a gente não está dando para pegar. O gráfico, quando eu falo que tem toda uma ciência por trás, parece exagero, mas é verdade, né? É, É bem interessante mesmo. E qualquer coisa, mais mas é você me bem legal. fala, a gente vai revisando aí ao longo do curso. Tá bom.